O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Sicope e FECOERUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje você acompanha uma matéria especial que gravamos com os diretores da Centra, uma empresa especializada na constituição de holdings patrimoniais e familiares. Uma holding patrimonial é uma empresa, é uma pessoa jurídica, e ela pode ser constituída em dois momentos. Um, para conseguir fazer a sucessão de forma menos burocrática e assegurar que todos os herdeiros, cada um receba aquilo que é de direito, ou para que você consiga reduzir os impactos nocivos de uma tributação predatória. Destacamos também a participação do arquiteto Sérgio Magalhães, um dos maiores nomes do urbanismo contemporâneo brasileiro, no almoço estratégico do Movimento Floripa Sustentável, falando sobre o tema Urbanismo Social, uma outra visão de favela. Urbanismo social é uma expressão recente, é uma expressão dos anos 2000, cunhada na Colômbia, em Medellín e Bogotá. E, de certo modo, reflete o ideário do urbanismo desde o início do século XIX. Vamos continuar com esses assuntos, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O Espaço Indústria do mês de agosto abrigou os produtos da Docol. Guilherme Bertani, presidente da companhia, participou da reunião de diretoria da Fiesc, realizada no último dia 23, e apresentou a trajetória de sucesso da Docol de Joinville. A Docol começou há quase 70 anos atrás, na verdade, em Jaraguá do Sul, e depois de alguns anos se mudou para Joinville. Começamos como muitas empresas aqui da região, era um barracão de madeira, com algumas máquinas, e aí foi crescendo. O primeiro produto de grande sucesso que causou uma transformação na empresa como um todo foi a válvula de descarga, que foi lançada em 1970 e na época causou uma revolução em todo o mercado, porque era muito melhor do que as outras válvulas de descarga que existiam no mercado. Depois disso a empresa foi crescendo, começou a produzir torneiras já naquela época com diferenciais de qualidade, com aplicação de ouro, com um design diferenciado. E assim a gente foi crescendo, ao final da década de 80 já éramos a segunda maior empresa do mercado. O crescimento teve sequência com a diversificação. Há uns 5 anos atrás, nós compramos 2 fábricas de pias de cozinha de inox, e com isso a Docol se transformou na terceira maior fabricante de metais sanitários do Brasil e começamos também a vender louças sanitárias. E hoje nós já somos uma das 4 maiores vendedoras de louça sanitária no mercado e temos então, além das fábricas em Joinville, temos uma unidade em São Paulo e mais uma unidade em Poços de Caldas. A Docol, então, está atuando em 3 categorias, que são os metais sanitários, onde a gente já conhecido tradicionalmente, nas pias de cozinha e na louça sanitária. E nosso objetivo é sempre inovar, trazer mais produtos, mais comodidades para as pessoas. Por isso que agora a gente está aí no nosso portfólio vários produtos ligados à internet e a empresa que primeiro lançou é um produto que é comandado por voz. Então você fala com a torneira, ela abre, ela enche um copo de água, enche uma panela para você cozinhar seu macarrão, tudo isso programado por você de uma maneira bem simples através de um aplicativo. Com um DNA criativo e inovador, a Docol integrou o design à sua linha de produção. O design da Docol também sempre foi um dos grandes pontos fortes da empresa. Nós sempre fizemos questão de desenvolver o design aqui em Joinville, em Santa Catarina, e por isso nós temos mais de 240 patentes em nossos produtos. Em cima do design, nós trabalhamos de diversas formas, sempre acompanhando as tendências mundiais, e há alguns anos atrás nós resolvemos criar o Projeto Domus, onde em parceria com grandes nomes do design e da arquitetura brasileira, nós desenvolvemos produtos exclusivos. Em cima disso,
e graças a esse movimento, a Docol tem um reconhecimento internacional. Nós somos a empresa mais premiada no nosso segmento na América Latina, ganhamos o prêmio IFE, sendo reconhecido como a empresa mais importante de toda a região. E com isso, esse IFE, que é um dos prêmios mais importantes do design mundial, eles comparam com produtos feitos de outros tipos de produtos, como eletrodomésticos, coisas para casa ou para outros lugares. E a Docol, no último ano, foi a empresa mais premiada junto com todos esses produtos. E ela é reconhecida por isso, por todo o desenvolvimento de design, um design nacional, que é levado não só para os 4 cantos do Brasil, mas para os 4 cantos do mundo também. Outra ação que se tornou compromisso foi a garantia por toda a vida. Uma estratégia de grande significado. Significa, em primeiro lugar, que os nossos produtos são feitos com extrema qualidade. Eles são testados mais de uma vez, todos os produtos são testados mais de uma vez por todo o processo produtivo, para garantir que realmente o produto que você está instalando em casa, ele vai durar e vai funcionar perfeitamente. Então, se você tem um produto Docol há mais de 20 anos, ele apresenta um problema de fabricação, a gente vai trocar ele ou consertar para que ele continue funcionando por muito mais tempo. E uma prova disso é que no Reclame Aqui, a Docol é sempre uma das empresas mais bem ranqueadas e premiadas pelo atendimento que a gente dá a todos os nossos consumidores também. Bertani também destacou a preocupação da empresa com o uso racional da água. Esse é um dos princípios da empresa, E para você ter uma ideia, hoje no mercado se encontram chuveiros que você, quando usa, gasta 40 litros de água por minuto, sendo que são necessários apenas entre 9 a 12 litros para ter um banho confortável. E lógico que todos os nossos produtos estão ajustados para essa vazão. Então veja a diferença de água, de consumo de água que um consumidor pode ter, se não se preocupar com isso quando escolhe o metal sanitário que vai ter em casa. Então nós sempre focamos nesse sentido, ou seja, sempre produzir preservando o meio ambiente e fazer cada vez mais produtos que ajudem você a usar bem a água, que é um bem finito e que é a fonte da vida para todo mundo aqui. Você que tem patrimônio e deseja protegê-lo e preservá-lo, vai gostar da matéria que gravamos com os diretores da Ascentra, uma empresa especializada na constituição de holdings patrimoniais e familiares. Existem vários tipos de holding. Uma delas é a de participação, onde a gente tem dentro de uma empresa a participação acionária de várias outras empresas. Uma outra holding é a patrimonial, onde a gente consegue guardar e organizar o patrimônio das famílias ou das empresas. Uma holding patrimonial é uma empresa, é uma pessoa jurídica. Um jovem pode constituir uma holding no intuito de não pagar imposto pelaquilo que ele já está construindo. Uma pessoa de meia idade pode constituir uma holding para garantir a sucessão do seu negócio. E uma pessoa de idade avançada pode constituir uma holding para garantir a harmonia familiar na hora do falecimento ou de uma sucessão em razão disso. Então ela se presta basicamente para isso, para fazer a gestão de ativos e patrimônio, e ela pode ser constituída em 2 momentos. Para conseguir fazer a sucessão de forma menos burocrática e assegurar que todos os herdeiros, cada um receba aquilo que é de direito, ou para que você consiga reduzir os impactos nocivos de uma tributação predatória. A holding ela não possui uma atividade econômica específica, ela possui participações em outras empresas. Dentro do sistema de holdings, nós colocamos aquele patrimônio que hoje está no CPF de uma pessoa, nós colocamos para dentro da empresa. Ali é possível prever inúmeras cláusulas, quem vai gerir determinado patrimônio. Isso serve tanto como proteção do patrimônio, serve uma camada extra daquele patrimônio que antes estava no CPF, hoje está no CNPJ. Ele se perdura durante o tempo, porque uma empresa ela é perene. E também fazemos o planejamento sucessório dentro da holding com as doações de cotas. Isso evita o inventário, isso tem uma economia tributária enorme para o cidadão que busca os nossos serviços. A constituição da holding pode ser realizada por qualquer indivíduo. Seja ele pessoa física, ou seja, você que está aí, que tem um patrimônio, que tem casa, que tem terreno, que tem carro, ou você que é dono de uma empresa e a sua empresa possui ativos
caminhões, máquinas, galpões, enfim. Ela se presta tanto para patrimônio tangível, que a gente chama, que são coisas materiais, digamos assim, e para os intangíveis, que são aplicações, ações, investimento, criptomoeda, inclusive. Todos esses ativos podem compor o patrimônio de uma holding, pode ser subscrito e incorporados numa holding. Os procedimentos para se constituir uma holding patrimonial ou familiar são os mesmos procedimentos para se constituir uma empresa normal. Qualquer pessoa pode constituir uma holding. Tudo depende do objetivo daquela pessoa, né? Mas a mais comum, no caso da holding familiar, justamente é para que a gente possa organizar o patrimônio daquela família e evitar conflitos futuros, inclusive com as atividades que essa própria família possa exercer economicamente. Porque hoje, se você tem uma dívida no CPF e esse teu patrimônio está na empresa, essa dívida ela não alcança o patrimônio. Quando geralmente o patriarca da família falece, começa aquela discussão pelo patrimônio, pelos bens, e isso vai para o Poder Judiciário muitas vezes, para o juiz decidir qual bem vai ficar na mão de quem. Então, com essa holding, você já consegue, em vida, delimitar os poderes e os deveres de cada um dos filhos, sem perder o controle. É possível prever cláusulas que o controle fica na mão do patriarca e determinado bem vai ser gerido por determinado filho. Tudo isso dá para fazer nesse sistema de holdings. O importante é você se planejar, procurar o profissional adequado e tomar essa decisão agora. Um exemplo, se você tem R$1 milhão e precisa transferir esse patrimônio para um dos seus herdeiros ou sucessores, você pode fazer isso dentro do sistema convencional ou através de uma holding. O sistema convencional é aquele estabelecido pelo Código Civil, que é o sistema de abre-se inventário, faz a partilha de bens, recolhe todos os impostos. Ou você faz isso através da holding. Dentro da holding você pode evitar o inventário, porque você já faz a sucessão das cotas dentro da holding. Então você evita o inventário, evita a briga, evita o litígio. Também é possível prever algumas cláusulas ali de incomunicabilidade, inalienabilidade. Se o filho do patriarca, por exemplo, casa com uma pessoa, esse relacionamento ele não vai atingir o patrimônio diante dessas cláusulas, que o patrimônio ele não se comunica com o patrimônio pessoal do sócio. Dentro da holding, você consegue fazer isso, de maneira que todas essas propriedades não se comuniquem, seja lá com quem for que ela case, que isso não seja maculado pelo eventual contrato de fiança, pelo eventual contrato de aval. Então você consegue garantir que aquilo que você está deixando para o seu filho, de fato, permanecerá para a subsistência dele e das gerações futuras. Há um outro aspecto que pode ser considerado ao integralizar os seus bens numa holding. O cidadão que ele explora aluguéis na pessoa física. Hoje, ele explorando aluguéis na pessoa física, ele paga até 27,5% de imposto. Na holding, ele paga 11%. Então, é uma economia considerável que deve ser levado em conta na constituição dessa holding, visando a economia tributária também. Uma recomendação relevante. Tão importante quanto você tomar a decisão de constituir uma holding é você ter o cuidado de saber quem estará à frente desse processo. A holding, embora seja um instrumento que há muito tempo é utilizado, agora com o advento do novo Código Tributário e alguns tributos que deixam de existir e outros que passarão a existir, necessita de uma análise multidisciplinar. O que isso significa dizer? Que algo que outrora era possível ser feito isoladamente, ou pelo seu contador, ou pelo seu advogado, hoje em dia não é mais. Hoje você necessita ter um especialista na área estratégia de negócios para ver qual é o objetivo e se ele pode ser alcançado pelaquela via escolhida. É importante você ter um corpo jurídico que consiga neutralizar e fazer uma análise dos reflexos e dos impactos dessa mudança e um contador que domine toda a escrituração contábil, toda a parte operacional da contabilidade, para que todo esse processo se dê de forma gradual, homogênea e dentro da legalidade e da segurança jurídica que ele merece. A Centra é uma empresa que nasceu com o objetivo
de ajudar as empresas e famílias a estruturar melhor o planejamento sucessório e patrimonial. E ela já nasce com um grande diferencial, que conta no seu quadro societário com especialistas na área contábil e de direito. Você pode fazer contato com a Centra através das nossas redes sociais, onde vai ter várias informações a respeito de holding e também vai ter os nossos telefones de contato. O destaque na programação do almoço estratégico do Movimento Floripa Sustentável, realizado no dia 20 de agosto, no Hotel Majestic, em Florianópolis, foi a palestra sobre o tema Urbanismo Social, uma outra visão de favela, ministrada por um dos maiores nomes do urbanismo contemporâneo do país, o arquiteto Sérgio Magalhães. Urbanismo social é uma expressão recente, é uma expressão dos anos 2000, cunhada na Colômbia, em Medellín e Bogotá. E, de certo modo, reflete o ideário do urbanismo desde o início do século XIX. O urbanismo nasceu lá no início do século, a expansão enorme das cidades industriais, depois as grandes dificuldades, e o urbanismo sempre pautou pela dimensão social. Então, o urbanismo foi mudando, mas agora cunhar-se a expressão social junto ao urbanismo é para reforçar, é para dizer, olha, agora nós temos que dar mais ênfase ainda para essas questões de integração da cidade como um todo, de inclusão social, de redução das desigualdades, de ampliar a equidade com a oferta dos serviços públicos universalizados, com boas condições ambientais. Enfim, considerar que a população pobre, que mora em favelas ou que mora em loteamentos, mora em periferia, fez um esforço gigantesco para construir suas casas e precisa ter o apoio da coletividade como um todo, governos e sociedade, para construir as infraestruturas, para construir os serviços públicos, permanecer os serviços públicos. E essa é a dimensão que se está considerando hoje como urbanismo social. O coordenador-geral do Movimento Floripa Sustentável, Roberto Costa, reforçou a importância do tema e comemorou a participação de profissionais qualificados para debater um assunto tão rico para a capital. Nós tratamos de pelo menos 5 assuntos prioritários do movimento. A inclusão social é um desses assuntos, né? E dentro da inclusão social, a gente tem uma deficiência muito grande de habitação social. O último plano de habitação social é de 2013 e também existem algumas saídas que a gente vê hoje em relação à habitação social, com o novo plano diretor, que tem incentivos para essa área de habitação social, e também o retrofit. E a gente trazendo o Sérgio Magalhães, que é um ícone desse assunto no Brasil, para discutir com os nossos debatedores, Padre Wilson Grock, que tem uma experiência muito grande na área de relacionamento com as comunidades, especialmente no maciço do Morro da Cruz, o Giovanni Bonetti, que é também um arquiteto que pensa no seu trabalho nas pessoas, fundamentalmente, e a secretária Ivana, que é a pessoa adequada da prefeitura nessa área de habitação social, para nos trazer o que a prefeitura está pensando em relação a esse assunto. Bom, eu acho que quando a gente faz planejamento urbano, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Obviamente que dentro do nosso olhar a gente está sempre convivendo com a cidade formal, mas a gente também tem uma cidade informal. Ela é informal porque pouco se olha para ela. Então eu acho que a discussão que a gente vai ter aqui hoje é importante para que a gente abra esse olhar para essa cidade informal, criando uma dinâmica de ampliação de perspectivas para essas comunidades, para que elas também usufruam do que a cidade pode oferecer de melhor, né? As questões de espaços públicos, a questão de saneamento, a questão de iluminação pública, a questão também de densidade, de vida urbana, de equipamentos públicos. Então eu acho que a discussão de hoje vai passar um pouquinho por todo esse elenco de necessidades que a gente precisa olhar.
O urbanismo social e toda a questão urbanística dentro das comunidades hoje de interesse social do município, elas são muito importantes, porque a partir do momento que a gente começa a lidar com essas áreas que muitas vezes ficam isoladas, que muitas vezes não entram nas políticas públicas, quando a gente começa a inserir elas nas políticas públicas, o problema começa a ser solucionado. Hoje a gente tem 64 comunidades no município, com uma população estimada de 100 mil pessoas habitando nessas áreas. Hoje o município tem sim várias políticas voltadas para essas áreas. A gente está fazendo bastante obras de contenção de encosta, obras de escadaria, habitação de interesse social. Hoje são previstas, com certeza já vai sair 168 unidades na comunidade do Alto Caeira. E isso vai fazer uma mudança, principalmente no maciço do Morro da Cruz. Mas esse não é o único ponto de interesse social do município. Nós temos outras comunidades também e várias outras políticas estão sendo previstas. Hoje a gente tem o projeto Floripa Regular, com a regularização fundiária dessas áreas, que são crescimentos espontâneos, irregulares e muitas vezes sem o devido projeto urbanístico e obras urbanísticas, e desta forma a gente começa a regularizar essas áreas e começa a fazer mais investimentos com projeto, com programação, com tudo bem pensadinho. Eu creio que talvez requalificar os espaços urbanos numa perspectiva do que já preconiza o Estatuto da Cidade, mas isso ainda é muito pouco, porque é necessário que a gente repense o olhar sobre a realidade dos territórios empobrecidos e repensar a partir dessa realidade, olhar esses territórios não como problemas, mas como soluções, porque são territórios que têm um grande potencial social, cultural, econômico. Então, em vez da gente pensar em esconder e ser indiferente, é necessário a gente criar as pontes, estruturas, espaços de compartilhamento dessa realidade. Porque quando nós juntamos o centro e a periferia e criamos possibilidades de cultura de encontro e de processos participativos, de trocas, de experiências, todos ganham. E a gente pode pensar uma cidade integrada, porque quando a gente pensa uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, usando os meios da tecnologia e a importância da tecnologia, a gente tem de se perguntar onde fica o humano dessa cidade. E como trabalhamos o humano para romper com o processo das indiferenças e as invisibilidades e trazer à tona toda essa produção que está ali, todo esse potencial cultural. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens, 6 mil todos os dias. Isso é um potencial enorme que essa criançada tem. Imagina uma criança, um jovem, um adolescente. Nós temos jovens que passaram conosco agora só num projeto que é do Tecnologia, e ele está construindo a sua própria empresa e pegou 6 meninos da periferia para trabalhar com ele, jovens. Então, essa capacidade de potencial, de qualificar, de informatizar, de criar as redes nessa nova concepção, eu penso que essa pode ser uma inovação. Uma das preocupações de quem mora aqui é o chamado crescimento desordenado, ou crescimento clandestino ou irregular. E o que nós precisamos olhar? Por que ele cresce, como ele cresce? Porque ele é a cidade real, né? Não importa fazermos inúmeras leis, a realidade ela tem uma característica de rebeldia. E ela no ambiente do urbanismo, é revelada por esse crescimento dessa sociedade, dessa cidade que fica caótica, desordenada, um tanto desestruturada. E nós temos que olhar para isso, aprender com isso e como que podemos fazer intervenções nesse ambiente para que a gente melhore a qualidade desse ambiente e ele possa conviver com o restante da cidade formal. Então, como é que a gente faz esse diálogo? Que tipo de intervenções pontuais e positivas possam fazer essa integração e potencializar o crescimento e a prosperidade de todos? A primeira condição é reconhecer que isso é cidade. É reconhecer que essas famílias construíram suas casas em adesão à cidade e que é um esforço gigantesco que foi feito. Que isso não é uma contrafação em relação à cidade. É preciso que a sociedade reconheça isso. Depois, as coisas facilitam. Porque a experiência que já temos
A experiência é suficiente para demonstrar que é absolutamente viável construir, implantar as infraestruturas e garantir os serviços públicos. Aí, quando a sociedade reconhece essas comunidades, ela terá que pressionar para que os governos mantenham os serviços públicos. É outra experiência que o Brasil já tem e que precisa se recompor. Diferentemente da Colômbia, que fez as infraestruturas e mantém os serviços públicos. No Brasil, muitas vezes, nós construímos e depois abandonamos. Inovação social se faz no chão das coisas. Não se faz com muito discurso, mas se faz com dimensão pragmática, com dimensão de estruturas que mudam essas realidades, criando condições de políticas públicas, de gestão pública, articulado com a sociedade civil. Eu penso que nós em Florianópolis temos um campo enorme de potencial com a iniciativa privada, com as organizações, com as estruturas desses espaços que têm tanto potencial, mas talvez a gente tenha de encurtar as distâncias. E encurtar as distâncias significa subir morro, ir para as baixadas, ouvir essa população, perceber quanto tem de potencial aí dentro. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.